informação com responsabilidade, você encontra aqui. Boa noite a todos. Estamos aqui presentes nesse dia 26 de abril de 2023, com a presença de todos. Eu gostaria, desde já, agradecer à Câmara Municipal de Assis pela cessão do espaço, pela possibilidade de apresentar esse importante projeto aqui nesse local, no qual eu já quero agradecer os vereadores aqui presentes, Vinícius Simples, Pastor Edinho, e a presidência da casa, a Viviane Delmassa, e agradecer a presença de todos que aqui estão para essa primeira audiência pública sobre o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Assis. É uma primeira, porque pretendemos ter outras, naturalmente, é um assunto complexo e extenso, e temos assuntos a debater, e hoje, como uma audiência, estamos aqui para ouvir e ser ouvidos, né? Então, eu gostaria, desde já, de agradecer a equipe que está aqui, pois é uma equipe extremamente competente e que tem trabalhado com muito afinco, já há mais de um ano, em um grupo de trabalho em que nós montamos, dentro da Prefeitura de Assis, em conjunto com todos os conselhos municipais e com a sociedade, para que a gente possa elaborar um bom plano de mobilidade urbana para essa cidade. E, antes de eu apresentar cada um deles, eu gostaria aqui de fazer alguns avisos. Nós teremos aqui uma extensa apresentação, né? Cada um dos que estão aqui vão fazer essa apresentação, e teremos um espaço de uso à palavra, onde os senhores podem se inscrever. Nós temos hoje um decreto que regulamenta isso, então pedimos a todos que querem fazer uso da palavra, possam se inscrever para que a gente possa organizar o tempo dessa sessão, deste momento. Então, caso tenha algum problema, tem a equipe ali de suporte, o Júnior, o Ítalo, vão estar aí ajudando a todos. Também esperamos contribuições construtivas nas caixas de sugestões, no e-mail. O trabalho segue, nós temos reuniões todos os meses, além de reuniões ordinárias, temos reuniões técnicas dentro da Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços, que tem ocorrido lá, com essa constância, e os senhores são muito bem-vindos, a todos, toda a população que quiser ir. Nós temos um grupo de WhatsApp, que também, oportunamente, vão poder ser adicionados, aqueles que quiserem participar, tanto para fazer contribuições, sugestões, críticas, e comparecer também às reuniões, para que a gente possa, então, montar esse extenso trabalho que é o Plano de Mobilidade Urbana. O Plano de Mobilidade Urbana, ele vem junto com o Plano Diretor. O Plano Diretor está em processo de revisão, nós estamos tratando disso dentro do Conselho de Desenvolvimento Urbano, o CONDURB. Então, é uma pauta que abarca o Plano de Mobilidade Urbana. Aqui nós estaremos focados na questão da mobilidade urbana. Então, eu gostaria aqui de apresentar a nossa equipe. Tá? Então, eu não sei quem está no controle aqui da apresentação. Ah, tem um que eu não peguei. Ok. Obrigado a todos. Então, estamos aqui com essa frente composta por diversas autoridades aqui no assunto. Importante, então, que a gente nomeie cada um. Dr. André Ferreira dos Santos, representante da sociedade civil, que vai, na sequência, já fazer uma fala aqui aos senhores. A arquiteta urbanista Tatiane Alves Casado Araújo, que está na Secretaria de Obras, desempenhando funções e também está aqui na parte de coordenação desse plano. Ela vai também dar a introdução legal, vai falar aqui com vocês. Temos o arquiteto urbanista, o Bruno Goulart Figueiredo,
que também trabalha lá na Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços. O engenheiro eletricista Marcelo Fábio Molitor Carpentieri, que já compôs, inclusive, quadros do trânsito, conhece bem a cidade, também uma autoridade no assunto, vai poder falar com vocês sobre isso. A arquiteta urbanista Fabielle Carina de Oliveira, que está aqui também, vai falar um pouco sobre isso com vocês. O engenheiro civil Eduardo Davi Figueiredo, que também é engenheiro lá da Secretaria de Obras, que auxilia em diversos projetos no âmbito da Prefeitura. O Rui César Espera, que é o nosso mediador na sessão de hoje. Então, nós iremos, no momento da fala, vamos direcionar ao mediador essas falas. Podem ser questionamentos, podem ser opiniões, podem ser críticas. E aí, ele, como mediador, ele vai interpretar se esses assuntos são possíveis de serem respondidos de forma imediata, ou se, de repente, são assuntos muito complexos que precisam ser apontados, a gente precisa, de repente, elaborar melhor uma resposta, formatar uma resposta para ser encaminhada e, inclusive, incorporada no âmbito do plano. E eu estou aqui na condição de secretário, estou secretário de Planejamento, Obras e Serviços, sou engenheiro florestal. Minha contribuição na parte de mobilidade urbana não é muita, porque a minha área é mais a área ambiental, faço parte hoje do quadro de obras, e tem essa equipe maravilhosa aqui, que faz o trabalho bruto, o trabalho pesado, o trabalho do dia a dia. Então, é uma equipe extremamente competente, e é importante aqui dizer aos senhores que nós estamos abertos ainda a todos aqueles da população que queiram contribuir, que queiram participar desse processo. Naturalmente, muitas vezes é uma coisa pontual, é uma crítica, algo a se acrescentar, algo a se complementar, algo a se corrigir. E é importante a manifestação de todos para que a gente possa ter um bom texto final, né? Isso vai ocorrer ao longo do tempo. Nós pretendemos ter outras audiências públicas para que a gente possa, inclusive, resolver questões que, eventualmente, não estão sanadas em um primeiro momento. E o trabalho segue em andamento ao longo deste ano. Então, desde já, eu agradeço e passo aqui a palavra ao doutor André, que vai fazer o uso da palavra e seguir com as apresentações. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Meu nome é André, sou instrutor de trânsito aqui na cidade de Assis, natural de Maracaí. Há 22 anos, trabalho, estudo aqui na cidade de Assis. Sou bacharel em Direito, atuo como instrutor de trânsito há 17 anos, pós-graduado em Administração e Segurança no Trânsito, Mobilidade Urbana e Trânsito, e Gestão, Educação e Segurança no Trânsito. E meu papel hoje aqui, como integrante da sociedade civil, fazer parte do quadro, né, da prefeitura, do quadro que está organizando o plano de mobilidade. Tá? Então, esse plano de mobilidade urbana é um instrumento, né, norteador do planejamento de curto, e médio e longo prazo, né, que visa a melhoria da mobilidade urbana e do deslocamento de pessoas dentro da cidade. Então, o plano de mobilidade urbana é um conjunto de metas que buscam estratégias, recursos materiais e recursos humanos para a efetiva transformação do local, visando o desenvolvimento da cidade, de modo a satisfazer as necessidades dos seus habitantes. Então, esse instrumento deve ser construído a partir da relação essencial com o plano diretor do município, de modo a deixar claro o papel desse instrumento para o gestor público em relação ao desenvolvimento da cidade. Então, todo o nosso trabalho é norteado no plano de mobilidade urbana, do Estatuto da Cidade e também no Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 23 de setembro de 97, entrando em vigor em 22 de janeiro de 98, que fala no seu parágrafo 1º, do seu artigo 1º, parágrafo 1º,
considera-se trânsito a utilização de vias por pessoas, veículos, animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga. E o mesmo Código de Trânsito Brasileiro, no seu parágrafo 2º, prevê que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos, né, e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, inclusive da administração pública, prefeitos, secretários, né, diretor do Departamento de Trânsito, e cabendo a estes, né, no âmbito de suas respectivas competências, adotar um direito a todos a um trânsito seguro, que está previsto na Constituição, que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. E eu, como representante da sociedade, a minha expectativa aí é muito grande. Quando começou o chamamento, né, quando começou as publicações de convocação para quem queria participar do plano, eu fiquei muito entusiasmado, né, como eu trabalho no trânsito já há 17 anos, e falei, vou lá dar minha contribuição. Participei da primeira reunião, não pude estar presente, né, em todas as reuniões, mas consegui estar presente hoje representando a sociedade. Então, minha expectativa é muito grande. Então, a expectativa da sociedade como um todo é que se faça investimento na estrutura da mobilidade urbana com o objetivo de melhorar as avaliações, né, de custo-benefício e dos aspectos econômicos, sociais e ambientais para o nosso município. Então, o transporte público, né, que é um dos nossos temas, que vai ser abordado bastante, a melhoria do transporte público mais seguro, mais eficiente, com custos ou não para a população, mas precisa melhorar bastante. O plano de mobilidade urbana ele é focado muito nos meios de transporte ativo. Então, a gente tem que desestimular o uso de veículo automotor, né? Esse veículo automotor que é feito de maneira individual, e estimular o uso do transporte coletivo. E os meios de transporte ativo, como está previsto no Estatuto, está previsto na Lei de Mobilidade Urbana, que seria o quê? A propulsão humana. Bicicleta, meio de transporte ativo, patinete, bicicleta elétrica, para quem precisa, tem mobilidade, a cadeira de roda. Então, para isso, a gente precisa melhorar as calçadas, a acessibilidade, as ciclovias, né, que vêm sendo implantadas, passos ainda de tartaruga, está muito devagar nas cidades, quase todas as cidades brasileiras, mas temos 2, 3 pontos aqui na cidade, né, que temos aí uma ciclovia, e que liga nada a lugar nenhum, muitas vezes. Então, a gente precisa aí investir em ciclovias, porque a pessoa que, muitas vezes, quer deixar o seu meio de transporte em casa para poder ir trabalhar de bicicleta, acaba ficando receoso, né, com medo do trânsito, dos veículos, né, de toda a violência que muitas vezes acontece, dos acidentes de trânsito aí diariamente na nossa cidade. Então, vai ser discutido bastante no plano de mobilidade urbana a questão dos meios de transporte ativos, né? Os bicicletários, os paraciclos. A pessoa que quer, muitas vezes, trabalhar, ela deixa sua bicicleta onde? Então, os paraciclos, os bolsões para ficar as bicicletas, aí é muito importante, aí, até mesmo para aqueles que querem ir trabalhar de bicicleta e deixar o seu meio de transporte em casa. Tá bom? Então, o tempo, né, e as condições que ocorrem o deslocamento das pessoas também dentro da cidade impactam muito, né, na qualidade de vida, apesar do número de empresas, né, que adotam o meio de trabalho home office, tá? Então, vem crescendo bastante, né, esse meio de trabalho, trabalha dentro de casa, mas a dinâmica ainda dos grandes centros urbanos sempre vai estar ainda intimamente ligado ao movimento e à maior concentração de veículos sempre aí no centro aí das cidades aí. Então, e por isso, né, que o investimento na melhoria, nas práticas da mobilidade urbana tem que subir na lista, né, lista prioritária, né, do poder público, na realidade, não apenas do poder público, mas da população em geral, pois é uma questão de interesse de todos, né, de motoristas, pedestres, passageiros, ciclistas, motociclistas, né? Então, quem nunca, muitas vezes, aí sofreu ou ficou irritado no trânsito, parado, em congestionamento. Então, até a importância, né, da fluidez para um resgate, para aquele tempo-resposta de atendimento. Então, o trânsito é muito importante na nossa vida e, para isso, a gente tem que estimular o meio de transporte individual, investir em transporte coletivo e os meios de transporte ativo, que são bicicletas, o meio de transporte a pé, patinete, bicicleta elétrica.
tá, e tudo mais. Então, além do governo, né, a população em geral, os empreendedores também, né, tem um terreno fértil para explorar esse tema. E para que tudo isso aconteça, a gente precisa aí da união de todos, né, dos munícipes, na elaboração desse projeto aí. E por que não, né, o transporte coletivo, as PPPs, a parceria público-privada, que está dando muito certo em muitos municípios brasileiros, que melhorou muito o transporte coletivo, independente se é gratuito ou se é pago. Então, é minha fala por hora, e se eu tiver a oportunidade de voltar, eu queria falar também um pouquinho da mobilidade urbana, dos desafios globais, né? Porque tem um acordo, uma agenda chamada Agenda de 2030, que foi aí assinada em 2015 por mais de 193 países do mundo, inclusive o Brasil, tá? Então, essa Agenda 2030 ele pretende garantir um futuro melhor e mais sustentável para todas as pessoas das próximas gerações. Assim, assumindo o compromisso do país, né, o Brasil, com essa agenda, então é possível destacar nessa Agenda 2030 7 metas que estão direcionadas e envolvidas ao plano de mobilidade. Então, se eu tiver a oportunidade de voltar com a minha fala, eu queria falar sobre essas 7 metas, qual o Brasil assinou, foi signatário e vai ter que cumprir até 2030. Muito obrigado a todos. Boa noite, meu nome é Tatiane, eu sou funcionária pública de carreira e arquiteta urbanista. Nós vamos começar com uma breve apresentação, tá? Para introduzir o assunto de uma forma um pouco mais leve, tá? As definições que eu trouxe aqui são para a gente entender o que é a mobilidade e por que ela é importante, tá? As definições que eu trouxe são todas aqui, ó, retiradas da Lei 12.587 de 2012, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana, tá? Essa lei, ela traz esse conjunto de diretrizes que objetivam o acesso universal à cidade, tá? O objetivo, então, é que todos tenham acesso a todos os lugares, certo? Mobilidade urbana, então, conforme definição da lei, é a condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas no espaço urbano. O plano de mobilidade, então, ele é um instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Ele é uma ferramenta de planejamento que compreende objetivos e ações de curto, médio e longo prazo. E essas ações, elas têm que ser revistas e revisadas ao longo do tempo, tá? Assim como o plano de mobilidade. Ele precisa ser revisado, precisa ser analisado se os objetivos dele estão sendo atendidos e precisa ver se está na velocidade que foi determinada nessa parte do estudo que nós estamos. Acessibilidade seria, então, a facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos a autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor. É a capacidade que todos deveriam ter de se deslocar com dignidade e autonomia. O desenvolvimento sustentável também é uma definição que é bastante referida no plano na Política Nacional de Mobilidade Urbana, tá? Aqui tem um pouco menos a ver com a preservação de meio ambiente e um pouco mais a ver com desenvolver o meio urbano sem comprometer a necessidade das gerações futuras, garantindo as necessidades do presente, tá? Com o objetivo de promover centros urbanos economicamente viáveis, socialmente justos
e ambientalmente corretos. Um breve histórico aqui do município de Assis para a gente entender como que a gente chegou onde nós estamos. A fundação do povoado se deu em 1905, com a doação de 80 alqueires de terra, a chegada da estrada de ferro em 1914, o que trouxe a população para esse local, e o desenvolvimento comercial culminou na emancipação em 1917. O desenvolvimento da malha urbana se deu a partir da linha férrea, que fica principalmente nos divisores de águas, em direção aos fundos de vale. Esse desenvolvimento ele se deu antes da publicação da Lei 6766, que foi em 79, que é a lei que disciplina o parcelamento do solo urbano. Então, esse desenvolvimento ele se deu de forma intensa e relativamente desordenada, suprimindo, então, a vegetação, tá? Tanto que a gente consegue ver que, nesses bairros mais antigos, tem muito pouca vegetação, principalmente nativa. Tá? E tudo isso somado com o fato de que mais de 60% das águas pluviais da cidade escoavam em direção ao córrego Fortuninha, provocaram a vossoroca, que a gente conhece como buracão. Tá? Durante cerca de 40 anos, foi um problema para a cidade e uma barreira urbanística, tá? Desviando, inclusive, ruas, né, vias, e só na década de 90 é que virou um parque ecológico. Aqui nós temos um mapa da evolução urbana, tá? Aqui a parte rosinha, ó, esse miolinho cor-de-rosa, é a parte que foi urbanizada até a década de 30, mais ou menos. Tá? A parte amarelinha, década de 40, e a década de 50, essa parte marronzinha. Então, a gente consegue perceber que esses bairros mais antigos, mais tradicionais, eles foram urbanizados antes da Lei 6766, como eu havia dito, que disciplina o loteamento urbano, né, que foi a lei que veio determinar os mínimos de área para arruamento, para áreas institucionais e para áreas verdes. E temos também que considerar a influência do movimento modernista nessa urbanização. Por quê? O movimento modernista era um movimento arquitetônico que começou na década de 20 e foi até 50, 60, e tinha como dos pilares centrais essa modernização, por falta de palavra melhor, né? Essa industrialização, priorizar o motor em detrimento do que é mais orgânico. Tá? Então, esse miolinho da nossa cidade foi construído numa época que se andava muito a cavalo, se andava muito a pé. Não era todo mundo que tinha carro. E a maioria da população ainda era rural. Então, a gente tem ruas estreitas que não suportam a quantidade de veículos que nós temos hoje. Tá? Então, a gente chega no ponto que nós estamos, o fluxo de veículos que nós temos, ele acaba não sendo um fluxo satisfatório, porque a gente tem muito carro para uma rua muito estreita. Tá? Eu vou
citar aqui de forma bem rápida as leis e normas que nós utilizamos até então para fazer esse estudo, esses levantamentos que nós estamos fazendo até agora. Utilizamos desde o Código de Posturas do município de Assis, que é uma lei que ainda está em vigor e é de 1918, tá? A Lei 6766 de 79, que é a que disciplina o parcelamento do solo urbano, a própria Constituição Federal de 88, principalmente os artigos 182 e 183, que lidam da política urbana, o Código de Trânsito Brasileiro de 97, o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor Municipal, que é de 2006, a própria Política Nacional de Mobilidade Urbana também, claro, a Lei 12.587, que é a lei que determina a necessidade do plano de mobilidade, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Decreto Estadual 61635, a respeito de serviços rodoviários de transporte coletivo intermunicipal, e, como não poderia faltar, resoluções CONTRAN e normas ABNT. Aqui é uma ilustração mais lúdica que a gente encontra na página do Ministério das Cidades, demonstrando os princípios, objetivos e diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Tá? O artigo 24 ele vem trazendo todos esses princípios, desde serviços de transporte público coletivo, circulação viária, infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, acessibilidade universal, integração dos modos de transporte, disciplinamento do transporte de carga e por aí em diante. Tá? Isso é coisa que a gente vai tratar mais à frente com um pouco mais de intensidade. E agora eu vou passar a palavra para o arquiteto Bruno. Boa noite a todos. Eu sou o Bruno, sou arquiteto urbanista, faço parte do Departamento de Controle Urbano da Secretaria Municipal de Obras. Vim aqui hoje para falar para vocês sobre acessibilidade. A gente não poderia fazer um plano de mobilidade sem antes a gente ter um plano de acessibilidade. Então, assim, se a gente procurar no dicionário o significado de mobilidade, a gente vai ver que significa facilidade de se mover. Mobilidade urbana, facilidade de se mover na cidade. Será que todos nós temos facilidade de se mover pela cidade? A acessibilidade é um direito adquirido de todas as pessoas em lei. Todas as pessoas com deficiência têm direito de ir e vir por onde elas quiserem. Ter espaços acessíveis é a única maneira que a gente tem de garantir um plano de mobilidade efetivo, um plano de mobilidade que realmente vai funcionar. Gostaria de destacar aqui que nós temos leis federais, municipais, que garantem isso. O poder público tem o papel dele de fiscalizar, de notificar, de multar, mas eu gostaria de destacar também a responsabilidade dos nossos profissionais, dos nossos arquitetos, dos nossos engenheiros, nossos técnicos de edificações, porque são eles que fazem nossos projetos, são eles que projetam nossas casas, nossas cidades. Então, quando você contrata lá o seu profissional para fazer o seu projeto, ele emite uma responsabilidade de que a sua construção, a sua edificação, ela vai ter lá a acessibilidade. Então, claro, o poder público tem o seu papel, os profissionais também. Eu gostaria de trazer uma outra, além desses dois responsáveis, eu gostaria de mostrar que a acessibilidade também é uma questão de cidadania, é uma questão de educação,
Acredito que seja uma coisa cultural isso já. Eu trouxe aqui alguns dados que talvez muitas pessoas não devem saber o tamanho das pessoas que são atingidas com a falta de acessibilidade. Lá em cima a gente trouxe uma definição que eu acho que é a mais acertada quando o assunto é acessibilidade, que ela diz que é a possibilidade de acessar um lugar, serviço, produto ou informação de maneira segura ou autônoma, sem nenhum tipo de barreira. E agora, essa última parte que eu acho que é a que mais descreve, que é beneficiando a todas as pessoas, com ou sem deficiência. Ou seja, quando a gente fala de acessibilidade, às vezes a pessoa tem aquela visão do cadeirante, daquela pessoa, quando a gente vê aquele símbolo azul, que já está em desuso, não é mais aquele símbolo, já tem um símbolo que ilustra muito melhor o que é acessibilidade. A acessibilidade é para todos, a acessibilidade é para mim, né? É para o idoso, é para a grávida, é para aquela pessoa obesa que não consegue se locomover. Eu trouxe os dados aqui, esses dados são do IBGE de 2010. É o último censo que a gente tem, o censo mais recente, a gente ainda não teve acesso aos dados. Na época desse censo, tinha 95.144 habitantes. E esse levantamento foi feito com pessoas de 10 anos ou mais, ou seja, as crianças abaixo de 10 anos não entraram nesse número. Então, a gente deduz que esse número é ainda maior, porque a gente sabe que existem crianças também com algum tipo de deficiência. Eles distribuíram por 3 tipos: não consegue de modo algum, 452, grande dificuldade, 1.812, alguma dificuldade, 4.197. Isso são pessoas com dificuldade motora, ou seja, aquelas pessoas que têm algum tipo de problema de locomoção física. Logo abaixo, eles trouxeram também as pessoas que têm problema de visão, visual. Não consegue de modo algum, 206, grande dificuldade, 2.522, alguma dificuldade, 11.407. Se a gente pegar só esses 2 números dessas pessoas, a gente tem mais de 20 mil pessoas. Então, ou seja, mais de 20% da população está, podemos dizer assim, excluída. Elas não estão tendo acesso aos mesmos lugares que eu tenho ou que vocês têm, a gente que consegue. Abaixo, a gente também tem o número dos idosos. De 60 a 69 anos, tínhamos mais de 7 mil idosos, 70 anos ou mais, 6 mil, totalizando aí mais de 13 mil pessoas. Então, se a gente pega o número dos idosos, que a gente sabe que também é atingido quando não temos o espaço acessível, e o número de pessoas com algum grau de dificuldade de mobilidade ou visual, nós temos aí uma população de mais de 35%. Ou seja, eu acredito que seja um número muito maior do que muitos imaginavam. Isso sem contar, esse censo é feito com pessoas com algum tipo de deficiência permanente. Ele não traz aí a pessoas com algum tipo de deficiência provisória. Por exemplo, aquela pessoa que se acidenta, uma grávida, um obeso, não entra nesse número. Então, esse número é muito maior. Como o André já destacou, a Agenda de 2030 da ONU, como ele já explicou o que eu vou só destacar aqui o objetivo de número 11, que o Brasil assinou lá, que é de definir iniciativas para a criação de cidades inclusivas, seguras e resilientes, ou seja, de garantir o acesso universal a espaços públicos para todos. A gente sabe que 2030 já está em cima aí. Também não podemos ser livianos em dizer que em 2030 a gente vai ter uma cidade dos sonhos, mas a gente sabe que a gente tem que começar. Se a gente não começar, a gente não vai chegar a lugar nenhum. No Brasil, já existem leis que estabelecem esse direito. Eu destaquei algumas aqui.
Gostaria só como já foi falado as leis, eu gostaria só de destacar a Lei Brasileira da Inclusão, que é a Lei 13.146 de 2015, que é a lei mais completa que a gente tem, é a mais inclusiva das Américas ainda, ela foi eleita a lei mais inclusiva das Américas. E, além da lei, 5.296, que é o decreto que reforçou a lei de 2000, e é graças a essa lei que nós temos as nossas normas hoje, que é um conjunto de normas que é a 9050, que é o nosso manual, aí, o nosso livro de cabeceira, quando o assunto é acessibilidade. Então, a gente conseguiu aí observar que existem leis, é direito de uma sociedade, é direito garantido em leis das pessoas que precisam de acessibilidade. É importante destacar que, além da ação do poder público, a cobrança e a conscientização da sociedade é essencial. Gostaria de trazer aqui que nós, da Comissão do Plano de Mobilidade, estamos estudando uma maneira mais efetiva de garantir esse direito. O objetivo nosso é inserir no plano diretrizes que possa servir de instrumento para os próximos gestores, para que eles possam desenvolver o planejamento e a execução de obras na nossa cidade. Então, eu gostaria aqui não sei se tem alguém aqui dos conselhos do idoso ou do pessoal essa audiência foi mais para a gente demonstrar que a acessibilidade a gente está trabalhando em cima, estamos cientes de que existem pessoas aí que não estão conseguindo ter acesso e que nós estamos trabalhando firme para que possamos mudar isso. Eu trouxe aqui, gostaria de destacar aqui o nosso problema de calçadas e passeios, que a gente sabe que é um problema que a gente tem grande aqui na cidade. Deixa eu só pegar aqui. Nós temos o artigo 113 da Lei Brasileira da Inclusão, que muda o que dizia o Estatuto das Cidades. Então, ele vai obrigar os passeios serem inclusivos, serem acessíveis. Nós temos também o artigo 15 do Decreto Federal de 5296 de 2004, que obriga as calçadas a serem acessíveis, além da nossa lei do município de Assis. Nós temos uma lei de número 3, de 9 de maio de 1918, que é o Código de Posturas. Lá no artigo 53 dela, já deixa claro que a obrigação de construção dos passeios, dos lotes ou de suas edificações é do seu proprietário. Então, nós temos uma lei aí de mais de 100 anos que já trazia isso. Nós temos também a lei complementar número 10 de 2011, que traz para a gente as normas edilícias. Lá também ela reforça, no artigo 39, a obrigação das pessoas, dos proprietários, construírem passeios nas suas calçadas, e lá ela também detalha a forma como isso deve ser feito. Ela tem lá a receita, ela tem a forma correta como isso deve ser feito. E, para finalizar, eu gostaria de convidar o pessoal do Conselho do Idoso, o pessoal do Conselho da Pessoa com Deficiência, para participar. Nós estamos abertos a críticas, a sugestões. A participação de vocês é muito importante para que a gente possa desenvolver um plano que inclua todos, um plano inclusivo, um plano que possa, no futuro, aí, criar metas a curto, médio e longo prazo para que a gente possa ter aí uma cidade de Assis cada vez mais acessível a todos. Obrigado.
Queria agradecer a presença de todos, me apresentar como todos fizeram. Sou Marcelo Carpentieri, estou há 25 anos na prefeitura. Desse período, 30% dele foi dentro do trânsito e transportes. Então, apesar de ser engenheiro eletricista, tem um pouquinho de conhecimento. Também fiz especialização na gestão de trânsito e transportes. Nós estamos trabalhando já, isso que ele falou é muito importante, a presença e a participação, não só dos conselhos, dos conselheiros, mas da pessoa idosa, da pessoa que tem dificuldade de locomoção, é importante estar presente. Nós estamos trabalhando desde junho, já nisso, das nossas reuniões, muitas, foi só nós, não apareceu ninguém. Então, é importante a população se atentar para o momento. Como nós vimos, lei já tem bastante, nós vamos fazer mais uma, mas que essa seja uma cartilha, uma receita de bolo, para como os gestores atuarem. Porque nós temos hoje, Deus ajude que eu acerte mexer com isso aqui, toda e qualquer mudança dentro do trânsito, dentro do transporte, é muito importante, além da legislação, desenvolver um trabalho de engenharia de tráfego. Nós hoje aqui em Assis, nós não temos classificação das vias. Legalmente não existe. Nós sabemos que a Rui Barbosa... Minha voz não está saindo, saiu agora. Nós sabemos que a Rui Barbosa é uma via principal e a gente considera ela uma via arterial. Nós sabemos que a Davi Passarinho é uma via importante, nós as consideramos arterial. Mas essa nomenclatura não existe na nossa legislação. Então, é importante isso ser feito, porque a partir dessa nomenclatura, a partir dessa classificação, é que todo o trabalho vai ser desenvolvido. Por onde vai passar as linhas de ônibus? De preferência pelas coletoras e arteriais. Onde pode pôr lombada, onde não pode pôr lombada? Arteriais, coletoras. Quem pegar o Código de Trânsito vai ver que é por aí que se define, né, que tipo de lombada usar, isso nós vamos ver mais para frente. Dentro da engenharia de tráfego é estudado o fluxo de veículos e pedestres. Não dá para fazer engenharia de tráfego, não dá para preparar uma sinalização, não dá para implantar um semáforo, ou pôr mão única, ou proibir estacionar, se nós não tivermos noção de quem vai passar por aquela via. Né? Até o simples fato de pintar um pare no chão, você tem que saber onde tem fluxo, você vai pôr pare para reduzir a velocidade de veículo. Isso já aconteceu aqui em Assis. Né? Essa rua aqui tem um movimento muito acelerado aqui, vamos pôr um pare aqui porque você quebra a velocidade do carro. Não é para isso, você vai provocar mais acidentes. Então, esse estudo, depois de classificar a via, ver onde tem um fluxo maior de pedestre. Nós temos um exemplo aqui em Assis, aquele semáforo que foi colocado na 9 de julho com Sebastião da Silva Leite. Na época que ele foi colocado, o único fluxo que tinha ali era o pessoal que descia a 9 de julho e virava à esquerda para subir a Sebastião da Silva Leite. Não tinha a menor necessidade daquele semáforo. E ele foi implantado. Hoje, se você olhar, principalmente pelo Google Traffic, é um ponto que ele fica vermelho. Porque o simples fato de colocar aquele semáforo, nós atraímos trânsito para aquele ponto. Ficou mais fácil passar por ali. Então, hoje, um ponto que não tinha tráfego, não trazia assim, nenhum tipo de preocupação, hoje já tem. Então, esse cuidado a gente tem que ter. E dentro da engenharia de tráfego, a gente tomar cuidado com a fluidez e segurança do trânsito. E eu coloquei aqui a questão das ondulações transversais, porque, assim, a Tatiane falou bem, né, as ruas são estreitas, mas se não der para andar na rua, piora a situação. Se a gente começar a ter muito obstáculo, começar a ter muita valeta, né, a gente não anda na rua. E esse é um problema sério, que não só em Assis. Se você olhar todas as cidades do porte de Assis, resolvem como o problema? Alguém da população vai até um vereador ou vai até o prefeito e fala, está passando muito rápido na minha cidade, precisa fazer alguma coisa. Até um certo tempo se implantavam as lombadas. Aí o Código de 97 proibiu a implantação de lombadas e disse que as que existiam deveriam ser adequadas num prazo de 2 anos. Nós já percebemos que isso já foi feito, né, todas dentro do padrão. E criou 2 tipos de lombada, 2 tipos de ondulações transversais. A primeira, que ela tem 3 metros, acho que é mais fácil assim, né? A primeira tem, até porque a altura não ajuda, a primeira tem 3,70 m de comprimento e de 8 a 10 centímetros de altura.
Essa é a lombada para via arterial, para via coletora, onde passa ônibus, onde passa o maior fluxo de pedestres, maior fluxo de veículos, né? Depois nós temos a segunda lombada, que é para ruas locais, apenas para ruas locais, que ela tem 1,50 m de comprimento e de 6 a 8 centímetros de altura. Então, essas duas lombadas são as dois tipos, modelos e únicos que podem ser utilizados. Bom, como aqui em Assis, como em qualquer lugar, cidade pequena do estado, as lombadas normalmente são da altura da guia, 20 centímetros de altura, né? E às vezes pega embaixo do carro ainda quando passa. Então, isso atrapalha a fluidez, atrapalha a segurança. Não diferente disso, aí, só para terminar a história da lombada, quando o código proibiu, falou, não, lombada não pode pôr mais, o Ministério Público ficou em cima, inventaram a tal da lombofaixa, regulamentada, que é uma faixa de pedestre elevada, já existia em Curitiba desde 2000. Aqui em Assis, a primeira foi implantada atrás do shopping. Se você passar meio desapercebido ali, você nem percebe que tem, porque aquilo é uma faixa elevada. Aquele tipo de lombada, você passa, você não causa danos para o carro, é um negócio tranquilo. E aqui tem a normatização. A rampa de acesso para a lombada é de 5% a 10%, tanto para subir como para descer. E o comprimento dela é de 5 a 7 metros, quer dizer, é para o carro passar por cima sem impacto. E a altura dela é de até 15 centímetros, que é a altura da guia. Então, você está nivelando a calçada para o pedestre, para a pessoa com deficiência atravessar a rua, né? E não tem nada de reduzir velocidade aí. Desta forma, ela não reduz velocidade, ela simplesmente facilita a acessibilidade de uma calçada para outra. Aqui em Assis, e como também eu já falei em outras cidades da região, as canaletas de concreto. Não tem nenhum tipo de normatização. Então, quando você vai descendo a JV da Cunha e Silva, por exemplo, como exemplo, porque se você, Capitão Assis, Capitão Francisco, todas elas têm valeta, e todas elas você praticamente para o carro para passar. Conversando com a Tatiana, eu falei que o trânsito é como se fosse um leito de um rio. Não importa se ele é largo ou estreito, a água tem que andar, senão ela sobe, né? Não adianta eu ter uma via larga, mas eu encher de lombada, eu encher de canaleta de concreto, eu encher de obstáculos ali de circulação. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, e esse plano é para isso, para nós chegarmos a dimensionarmos como vai ser as nossas canaletas de concreto, né? Como que vai ser, como nós vamos desenvolver a estrutura urbana daqui para frente, para nós termos acessibilidade, para nós termos um trânsito mais seguro, um trânsito mais que flui, né? Que eu saio e eu chego rápido. E aí você pode perguntar, tá, mas como que eu controlo a velocidade? Hoje não precisa de meios físicos para controlar a velocidade. As câmeras, né, que também ajudam na segurança, também ajudam a controlar a velocidade. Com relação à educação, aqui em Assis nós tivemos, em 2003, 2002, um projeto chamado Criança Consciente no Trânsito. Era um trabalho feito pelos agentes fiscais de trânsito nas escolas. Então, as escolas, é feito em parceria com a Unesp. E isso hoje, nós já conversamos com a Secretaria de Educação, né, numa reunião nossa, e a Eleusa se comprometeu de estar desenvolvendo, então, uma diretriz para a educação no trânsito. Eles estão trabalhando na educação, eles querem ver se conseguem colocar para o ano que vem, já da primeira à quarta série, já uma introdução a trânsito. E aqui o que é importante frisar também é que o meio mais rápido de nós colocarmos ordem e segurança no trânsito é através das crianças, porque não só elas aprendem para o futuro, como elas cobram dos pais, né? Se o pai pega um telefone e faz uma barbeiragem, elas ficam buzinando. Eu só tenho 3 em casa. E agora sobre transporte. Os meios de transportes individuais é o táxi, o por aplicativo e o mototáxi. Existe uma ideia inicial que nós começamos a conversar sobre a questão de aplicativo, como existe para o Uber, né, para o veículo por aplicativo, de aluguel por aplicativo, que hoje, se nós analisarmos, ele não atende à legislação de trânsito, ele não está na categoria aluguel.
né? E o Código de Trânsito é claro, se você vai usar o veículo para fins de transporte de pessoas ou bens, ele tem que estar na categoria aluguel. Então, uma forma de nós legalizarmos isso aqui em Assis, uma forma de incluir o táxi, que cada dia tem menos, porque o preço deles não conseguem competir com o Uber. Por que não? Porque o motorista de aplicativo, ele é muito mais acessível. Você pega o celular, você chama ele. O taxista, se você não souber o número do motorista, não vai achar ele mais. Então, eu entendo que a questão de desenvolver um aplicativo, seja ele gerido pela prefeitura, ou seja ele gerido por uma empresa particular, né, através de uma licitação, ou sei lá como, talvez seria uma solução tanto para legalizar a questão dos motoristas de aplicativo, como dar mais visibilidade aos taxistas. As ciclovias, como já foi falado aqui pelo André, aqui em Assis nós temos poucas, assim de cabeça que eu lembro, nós temos uma na Bílio Duarte Souza, que foi uma das primeiras, construída na época do Santilli Sobrinho. Se a gente passar meio correndo ali, nem percebe que tem, né? Muita gente nem vê ela ali, mas ela está no cantinho. Hoje ela é usada mais pelo carrinho da funerária do que por ciclista. Nós vamos ter outra que foi construída recente, lá na Walter Antônio Fontana e José Bofarini. E a última que foi construída foi Nossa Senhora de Fátima. Como o André bem disse, ela é usada mais para a prática de esporte do que para ligar algum lugar a outro. Elas praticamente não ligam nada a lugar nenhum. Mas isso, eu não vejo isso como um ponto negativo. Eu acho, assim, elas precisam ser interligadas. E uma solução seria através da linha férrea. Nós, hoje, ainda não temos autorização para utilizar a linha férrea. A Secretaria, a Prefeitura está trabalhando nesse sentido. E aí a sugestão nossa, aí depois, com relação à linha férrea, eu falo mais para frente, mais um pouquinho, mas é daqui a pouquinho mesmo, passa rápido. Acho que da linha férrea é isso. Transporte coletivo. Ele existe e é gratuito. Eu até brinquei, falar que ele existe porque, se a gente não prestar atenção, você não percebe também que existe, porque ele passa mais no período da manhã e uma vez no meio do dia, outra vez no final da tarde. Mas por que isso? Ele funciona em caráter precário. Ele está tampando um buraco que ficou aí, né? E a gente tem que resolver esse problema, e esse é o melhor momento para isso. Hoje, essas 3 linhas elas rodam em torno de 60 km por volta. Cada linha hoje percorre 20 km. Você entra no ônibus, se você der uma volta nele, você vai rodar 20 km dentro de Assis. Nós fizemos mais ou menos um rascunho. Daria para rodar esses 20 quilômetros com 17 linhas e andar a cidade inteira. E não mais do que 10 minutos dentro de um ônibus. Então, a gente precisa trabalhar, desenvolver esse tipo, e é com engenharia de tráfego. Por isso que as vias precisam ser coletoras, por isso que a gente precisa estudar o interesse, origem e destino das pessoas, o horário que essas pessoas querem usar o transporte coletivo, né, e a gente precisa fazer ele funcionar. E eu estava conversando agora também com o Adriano, a questão de aplicativo. Não é difícil, assim já teve o Movit, né? Você coloca um equipamento dentro do ônibus e você acessa pelo celular, aplicativo gratuito, tanto para o ativo como para o passivo, tanto para a prefeitura como para quem utiliza, e você sabe onde o ônibus está e o horário que ele vai estar chegando no ponto que você quer pegar. Então, recurso tem e gratuito. Eu acho que dá para melhorar e muito. E, por fim, a linha férrea. É uma ideia muito antiga, já começou lá atrás, né, ainda na época, acho que, do Romeu Bofarini, acho que em 97, 98. Estou chutando essas datas, ninguém sabe mesmo, né, então a gente vai chutando. Mas é verdade, foi mais ou menos 97, 98, quando eu entrei na prefeitura. Começou já a ser colocado, se vocês olharem, se eu acertar esse trem aqui, vai ser uma beleza. Esse aqui, ó, já tem alguns pontos que foram iluminados, está vendo? Esse pavimentado foi feito com raspa de asfalto naquela época, né? Depois foi feito mais algumas vezes, por causa da água que bate aí. Então já teve uma ideia lá atrás, mas não foi para frente. Eu acho que agora é a hora, né? Ela está inativa. Nós temos uma dificuldade, que é a propriedade da União, mas nós também sabemos que a propriedade tem que cumprir o fim social dela, e aí ela não está cumprindo fim social nenhum. Então, eu acho que dá para a prefeitura negociar e tentar
utilizar esse espaço de uma forma bem melhor, bem mais tranquila. Aí, o que precisaria fazer é uma questão de iluminação. Eu coloquei pavimentação permeável, porque se nós olharmos no mapa da cidade, ela corta a cidade inteira, e ela não pode ser simplesmente pavimentada. Boa parte da água pluvial fica nela. Né? Nós tivemos um problema quando foi aberto, acho que atravessa a Mauá, que cai na Rangel Pestana ali, quando abriu aquela passagem nível, a primeira coisa que passou ali, a primeira chuva, foi um monte de terra junto, porque essa água vinha, ela distribuía pelo leito da linha férrea, e quando você impermeabilizou, ela passou reta e foi lá para a construtora, tem ali para baixo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, de não perder a permeabilidade do solo. E a utilização dela, muito tem se discutido dentro desses trabalhos que estão sendo feitos para o plano de mobilidade, tanto para pedestre como para ciclista e até mesmo para o transporte coletivo, se for necessário. Né? A Fabielle hoje estava falando da possibilidade de utilização com gastronomia, né, Fabielle? Por alguns pontos, porque isso atrairia a população para essa região, ela não ficaria deserta, principalmente à noite. Então, eu acho que é isso. O que eu tinha para falar, graças a Deus, acabou. Que eu fico admirado desse povo que vem falar bem aqui, né? Eu fico nervoso à beça. Eu admiro mesmo, viu? Porque eu fico para morrer aqui na frente. Mas é isso. Nós estamos abertos. Quem quiser dar algum tipo de sugestão, tem, como já foi dito, a caixa de sugestões lá atrás. Vai ser passado o nosso e-mail. As nossas reuniões são periódicas, né? E nós estamos lá na Secretaria de Obras. Então, planejamento de obra de serviço. Quem quiser dar palpite, é importantíssimo, principalmente as pessoas com dificuldade de locomoção, né? Porque nós estávamos conversando também isso esses dias atrás. É muito importante os conselhos estarem presentes. É muito importante discutirmos as dificuldades da pessoa com deficiência de locomoção. Quando eu falo isso, eu não falo só da pessoa com deficiência física, eu falo do idoso, da gestante. É importante a presença, porque não dá para discutir nada sobre eles sem eles. Isso é falado sempre no Conselho da Pessoa com Deficiência. É muito interessante defender o interesse da pessoa portadora de deficiência, do idoso, não é pessoa portadora, é pessoa com deficiência, do idoso, mas com eles presentes, porque senão a gente fica em teoria, né, eu acho que a rua, por exemplo, isso é fato, eu acho que falar em rua estreita é absurdo, ela acha que é o fato. Então, assim, nós temos opiniões divergentes, cada um puxa para um lado. E nada melhor do que quem é o interessado participar e ajudar a achar a solução para uma cidade melhor e mais acessível. Muito obrigado. Boa noite, me chamo Fabielle, tá bom? Sou arquiteta urbanista, faço parte da Secretaria de Obras, da parte de planejamento, e depois que foi apresentado essas temáticas, eu consigo falar um pouco mais sobre quais são as metodologias que a gente está utilizando no nosso plano para que ele possa acontecer. Então, para ficar mais didático, para não ficar muito maçante, eu separei em 3 etapas. O primeiro é o embasamento teórico. Então, o que seria esse embasamento? Quando a Tati mencionou essa parte histórica, a gente tem que ter alguns autores, a gente tem que ter uma bibliografia para que a gente possa comprovar da melhor forma isso que a gente está falando, com uma força maior. Então, são muitos outros que a gente está utilizando, mas para não ficar muito maçante, eu coloquei uns principais. Então, eu elenquei em Flávio Vilaça, em especial no livro Espaço Interurbano no Brasil, onde ele fala essa relação de que quanto mais o município ele se expande, mais longe ficam as áreas, acesso à infraestrutura, então potencializa de forma negativa a parte da segregação socioespacial. O que é isso? São os espaços, as áreas que estão separadas, que estão segregadas. Então, isso influencia, porque se eu moro, suponho, né, que eu moro próximo ao centro, só que você mora longe, isso faz com que tenha um alto deslocamento, e essa pessoa que mora longe das áreas centrais,
ela fica mais difícil para ela conseguir uma infraestrutura, para ela conseguir até mesmo um transporte, porque muitas vezes não passa onde ela precisa. Então, ele fala muito essa questão urbanística. Jane Jacobs, que não podia faltar, ela em especial Morte e Vida das Grandes Cidades, onde ela debate muito sobre questões de vitalidade. Então, os espaços públicos, as áreas públicas que nós estamos projetando, planejando, elas precisam ser atrativas. O que é isso? Não adianta o transporte público coletivo ele funcionar, sendo que ele não é atrativo. Então, a gente tem que pensar quais são as maneiras que a gente possa fazer com que ele fique mais atrativo para o uso. E Hermínia Maricato, Brasil Cidades, Alternativas para a Crise Urbana, onde ela destaca mais para esse lado nosso de gestão urbana, de fazer um planejamento urbano sustentável, um planejamento urbano que seja eficaz e que realmente funcione. E, deixando por último, mas não menos importante, de extrema importância, o Ministério das Cidades, que foi um direcionamento para nós, para saber como que a gente poderia fazer esse plano, porque é um plano novo, é diferente. Por mais que ele esteja muito relacionado com o plano diretor, ele é um plano que a gente está criando, a gente não está revisando. Então, a gente precisava muito desse direcionamento, além das normas, resoluções que são pertinentes. E aí, a segunda etapa é o diagnóstico. O nome já diz, né, que a gente tem que buscar algo, tem que analisar algo. Então, é importante a gente falar também a respeito da cartilha, o que ela fala para nós. Ela fala que a gente precisa ter tantos dados primários, que são esses dados primários. Está relacionado mais com as questões físicas, inventários. Então, eu vou dar um exemplo para ficar melhor. A gente fazer um estudo sobre as vias, quais vias são arteriais, quais vias são coletoras, para poder ter um embasamento melhor. E também os dados secundários, que são, em especial, nosso banco de dados da prefeitura, que tem muita informação, mas é importante falar que a cidade está em constante transformação. Então, tudo que a gente tem, a gente precisa estar sendo atualizado, porque o que é hoje não é o que eu analisei quando eu estava na faculdade, não faz tanto tempo. Então, ela está se transformando e a gente tem que ter isso em mente, sempre estar analisando com dados reais. Também foi realizado coleta de dados. Essas coletas foram tanto online, de forma através do Google Forms, e também com questionários físicos. Esses questionários físicos, eles foram feitos através das pessoas que estavam utilizando o transporte público coletivo. Então, a gente teve mais questionários físicos, foram no torno de 200 respostas. Então, isso fez com que a gente já tivesse um embasamento melhor. Além das reuniões mensais ordinárias, que elas aconteceram na Casa dos Conselhos, na Secretaria Municipal da Saúde, e também as reuniões semanais, que toda semana a gente estava lá buscando informação, estava debatendo sobre esse plano na Secretaria de Obras. E também, eu acho muito importante a gente falar isso, que a busca por essa participação popular a gente fez e está ainda fazendo através de divulgações, sendo elas por mídias sociais, por cartazes, urnas. Aqui na Câmara tem 2 urnas, então, QR Code para grupo de WhatsApp. Então, sempre a gente estava buscando que as pessoas estivessem presentes no nosso plano, porque isso é muito importante, ter essa participação popular. Por quê? Que nem o Marcelo mencionou, o que é uma demanda para mim pode não ser e não é o que é demanda para você. Então, a partir do momento que a gente tem essa participação, a gente tem essa população em peso, a gente consegue fazer análises mais pontuais. E também análise urbana, onde o Eduardo vai falar logo o seguinte melhor, que a gente pega esses mapas, ou seja, a gente já pegou os mapas que a gente já tinha, fez uma atualização,
com tudo que era mais pertinente para a nossa análise, né, em si, o que estava relacionado com a parte de mobilidade. Então, com isso, a gente tem o diagnóstico mesmo no município. A gente consegue ver o que a gente tem de potencialidade, ou seja, de positivo, e consegue ver também o que está de problemática. Então, isso é um essencial do diagnóstico. E também, muito importante falar, que os dados que estamos usando é com o censo de 2010, porque ainda estamos esperando atualizações. E a terceira etapa é o prognóstico. Então, a partir do momento que a gente já tem esse diagnóstico pronto, a gente consegue fazer dar uma olhada, dar um pensada em quais ações que a gente vai ter a partir de todos os dados, todas as coletas, todas as informações. Então, até está ali escrito que esses estudos é uma projeção, por quê? O plano de mobilidade, conforme a cartilha do Ministério das Cidades, ela fala, esses planos eles têm que ser metas de curto, médio e longo prazo. Então, que nem o Marcelo mesmo falou, da questão do programa das escolas. Super importante, e só para vocês entenderem, esse se encaixaria em curto a médio prazo. Então, a gente tem que ter esses 3 objetivos. E também, pensando nisso mais a fundo, depois que a gente tiver com todas as ações prontas, a gente também vai ter que pensar sobre programas de investimentos, monitoramento e revisão, porque o plano ele é importante para o nosso município e ele deve sempre estar em revisão no plano de mobilidade urbana. Eu acho que é isso. Agora eu passo a palavra para o Eduardo, engenheiro. Boa noite a todos. Meu nome é Eduardo Figueiredo. Eu vim, como engenheiro civil aqui, trazer aço para essa obra. Vamos pegar todas essas ideias brilhantes e vamos construí-las. A minha proposta é apresentar para vocês o inventário de todo esse emaranhado de informações que foi produzido aqui de forma antecipada aqui pelos meus amigos. Dentro desse inventário do sistema de circulação para pedestres, como que a gente dividiu? Os passeios transitáveis e intransitáveis. Então, o que a gente pretende com isso? Trazer as condições de acessibilidade em passeio, diagnóstico desses trechos inventariados, as suas características, larguras, materiais empregados, declividades, rampas, estado de conservação, entre outros. E ainda dentro disso aí também o inventário do sistema de circulação, que são as nossas ciclofaixas e as nossas ciclovias. Então, para ciclofaixas e ciclovias, temos as características e o estado de conservação, entre outros. É importante, antes da gente começar a falar de passeio, a gente vai comentar de forma bem sucinta como ele funciona. Então, nós temos aqui, no caso, na verdade, tem um texto aqui, mais um desenho que fala sobre onde que é a faixa livre, onde que é a faixa de serviço, guia, rua, sarjeta e rua. Como exemplo, eu trouxe aqui um passeio de 2,5 metros. Dentro da faixa de serviço, nós temos o posteamento e é onde que o pedestre aqui transita. Uma outra também situação de passeio público, nós temos um recuo dentro do alinhamento predial, temos a faixa, para fora do alinhamento predial nós temos a faixa livre, e para dentro dele esse recuo que ajuda a vencer as inclinações, esses determinados desníveis que a gente encontra na maioria dos empreendimentos. Aqui é o mapa que nós levantamos sobre esses passeios transitáveis e intransitáveis. É interessante também a gente destacar que é apenas um recorte. Dentro dessa emaranhada de informações que são os passeios transitáveis, nós temos muitos outros detalhes a serem diagnosticados, como, por exemplo, os desníveis, os obstáculos a serem vencidos, entre tantos outros. Então, como eu dividi? O passeio que ele é intransitável, ele é um passeio que ele não foi construído, ele está na terra. Os demais, nós estamos considerando até o presente momento como transitável. É claro que é importante a gente lembrar que dentro desses passeios transitáveis existem outras informações também a serem levadas em consideração. Sendo assim, eu fiz, no caso aqui, um recorte, porque o mapa ele é maior, eu fiz um recorte aqui da seguinte situação. Peguei aqui a parte da ciclovia, né, no caso, que é o trecho ali da Jobs Gonçalves de Souza, e também do Nossa Senhora de Fátima.
E, como os amigos também já comentaram, referente à nossa parte da linha férrea, que é a nossa intenção de também transformar isso numa ciclovia e tantas outras utilidades que a gente pode dar aquele espaço. Eu peguei apenas um exemplo aqui do trecho, no caso ali do Jardim Aeroporto, que eu estou considerando aqui, no caso, como intransitável, ou seja, ele ainda está na terra. Dando sequência, ainda dentro do inventário do sistema de circulação para pedestres, nós temos um inventário referente à identificação das rotas, descrição da hierarquia das vias dessas referidas rotas, sentido de vias desses pontos de hierarquização, os pontos que tem, no caso, Sarjetão, a localização do terminal urbano, a localização dos pontos de transporte coletivo, descrevendo seu estado de conservação, se possui abrigo, material empregado, entre outros. A localização dos pontos de transporte coletivo intermunicipal e estadual, a integração entre pedestre e transporte público e a definição dos limites dos bairros. Aqui o mapa, como ele é grande, eu sempre vou fazendo assim, eu vou recortando ele em pedaços, em amostras. Sobre o inventário do sistema de circulação para transporte coletivo de uso urbano. Como que a gente definiu? Nós levantamos as linhas, são 3 linhas, definimos os pontos, respectivamente, seus pontos de parada e aonde é o terminal. Com isso, de uma forma amostral, que é um recorte do todo ali do mapa, nós temos a posição de onde fica o nosso transporte, no caso o nosso terminal, aonde ficam os respectivos pontos das suas referidas linhas, para que a gente tenha uma ideia do todo de que a gente está trabalhando. Na sequência, seriam os pontos intermunicipais. Da mesma maneira, nós temos os pontos de paradas, as suas respectivas linhas, e os seus origens e destinos para as suas respectivas cidades. Na sequência, nós temos o detalhe da integração, que seria o transporte público e para onde essa pessoa quer chegar. Para isso, aqui é bem interessante, vou até voltar no mapa anterior aqui para a gente ver, nós usamos um raio de 400 metros. E aí, consequentemente, nós temos essas manchas. Essas manchas fazem referência aonde que esse usuário desse transporte coletivo, até onde ele pode chegar. Então, aqui eu fiz um pequeno recorte, aonde eu ainda continuo com a mancha, que demonstra para mim aonde que é essa área de abrangência desse usuário e, consequentemente, aonde que ele pode ter o seu destino. Então, no caso, temos a parte, por exemplo, de hospitais, a parte educacional, a parte, por exemplo, aqui também de caso de atendimento à população de situação de Rua de Assis, cultura e lazer, feiras livres, campo de futebol, basquete, centro esportivo, skate, entre outros. Por que que esse mapa é legal? Para a gente poder identificar aonde que, até o Marcelo comentou, aonde que esse usuário está se originando e aonde que ele está querendo chegar. Na sequência, nós temos a localização dos bairros. Isso aqui é um detalhe bem bacana para a gente comentar, porque hoje a gente tem uma certa dificuldade em saber onde que os bairros começam e onde que os bairros terminam. E essa também é uma proposta do plano de mobilidade, para que a gente consiga uma melhor definição desses limites, né, desse perímetro, aí, desses respectivos bairros. Na sequência, nós temos o inventário do sistema de circulação para tráfego geral. Ali nós vamos falar sobre a implantação da hierarquização das vias, informações a respeito da largura da via, se possui canteiro central, divisão de fluxo, número de pistas, tipo de pavimento, estado de conservação, sistema de drenagem, sentido do tráfego. Um outro mapa seria referente à concentração de tráfego, localização dos pontos de táxi, localização dos obstáculos moderadores de velocidades, as nossas lombadas, sarjetão e faixa elevada. Aí seria também o ponto de interesse, de uso coletivo e zona azul. Na sequência, nós temos um mapa de hierarquização de vias. Nesse mapa, eu fiz um recorte aqui apenas para ser de forma sucinta, a Avenida do Antônio, sendo uma via aqui, no caso, arterial. Aí depois aqui a gente tem a Rua Piratininga, sendo a coletora. Então, no caso, seria um exemplo desse recorte, ou seja, é a nossa amostra que a gente fez até o presente momento. Depois nós temos um dispositivo aqui muito interessante, que é o Google Traffic. Esse recurso, a gente usa ele dentro do ArcGIS. Esse recurso é bem legal porque ele ajuda a gente a poder identificar os pontos de concentração de tráfego. Como que isso funciona? Ele acaba utilizando um sistema do Android, que são os celulares, e ele acaba identificando aonde que tem a maior concentração daquele aparelho em movimento. Consequentemente, nós podemos ter pontos de maior concentração desse aparelho, concluindo que ali está passando muito carro, e pontos com maior ou menor fluidez, que nem no caso nós dividimos entre fluxo contínuo, fluxo médio, fluxo intenso. É importante só voltar aqui para comentar que esse é um dispositivo utilizado por inúmeras cidades, por exemplo, Curitiba. E, entre tantas outras cidades, acaba utilizando o Google Traffic para poder fazer a sua análise de fluidez da sua malha, aí, no caso, viária.
Essa amostra que eu trouxe para vocês é um recorte, ali no caso de 24 horas, que foi ali do dia 28 de fevereiro até o dia 3 de março. Dando sequência, nós temos a localização dos pontos de táxi, os obstáculos moderadores de velocidade e das lombadas. Então, nós estamos também tentando identificar, isso aqui, mais uma vez, é importante frisar, é uma amostra, um recorte do todo, o qual a gente está tentando definir todos os pontos que possui. No caso, o sarjetão, que possui as suas lombadas, que possui a sua faixa elevada, e no caso, o que foi um pouco mais fácil, porque a gente tinha material para isso, seria os pontos de táxi. Então, é interessante a gente levantar aqui, até o presente momento foram levantados já 56 unidades de obstáculos moderadores de velocidade, 84 sarjetão e 64 faixa elevada. E pontos de táxi, no caso, seria o nosso número aqui, o 16. Dando continuidade no inventário de sistema de circulação para tráfego geral, nós temos o inventário dos pontos de interesse. O que seria isso? Seria onde que está localizado nossos postos de saúde, Santa Casa, hospitais, escolas municipais, estaduais e particulares, órgãos públicos e feiras livres. Então, por meio também de um banco de dados que a gente dispõe, que é uma ortofoto, nós podemos levantar todos esse emaranhado de informações, aonde que está localizado, por exemplo, o hospital, aonde que está localizado, por exemplo, o sistema de cultura, as feiras livres e lazer. Então, isso aqui acaba nos auxiliando para a gente, mais uma vez eu volto a frisar, no sistema nosso de transporte coletivo, para a gente poder identificar onde que é a origem e aonde que é o destino. Na sequência, temos também a caracterização da zona azul. Inventariamos também a quantidade de vagas que nós temos, que no caso são 1.243 vagas disponíveis, praticamente no centro ali da Rui Barbosa. Então, com isso aqui, a gente consegue também fazer estudos e poder levantar se estamos com deficiência de vagas nesse respectivo local e podendo colocar em prática, né, a nossa metodologia, que seria que dar uma maior fluidez ao trânsito nesses respectivos pontos. Na sequência, é interessante também a gente comentar sobre os pontos de cruzamento com as rodovias que a CIS possui. Então, eu elenquei aqui alguns, tem mais, mas no nosso caso seria a nossa facilidade em ter acesso. Por exemplo, rodovia Miguel Jubran, que é a SP-333, acesso à Avenida da Integração. Rodovia Miguel Jubran, acesso à Avenida do Antônio. Rodovia Raposo Tavares, acesso a Pascoal Santilli. Avenida Raposo Tavares, acesso a Getúlio Vargas. Raposo Tavares, acesso a Abílio Duarte de Souza. Raposo Tavares, na Walter Fontana. Ainda tem outros também que ainda não coubem na imagem. Bom, na sequência, nós temos o inventário do sistema de circulação de cargas. O que seria isso? Seria a localização de origem e destino das rotas do transporte de cargas industrial, comercial, principais e alimentício. Localização das intersecções com o sistema rodoviário e ferroviários, identificação dos pontos de apoio logístico, transportadoras e um mapa de calor, que é a localização de ocupação do uso do solo. Ou seja, se ele é uso comercial, se ele é de uso misto, se ele é industrial, residencial. Localização dos polos geradores de viagens, rodoviárias e hotéis. O sistema nosso aí, no caso, é nossos pontos de carga e descarga, e o mapa de calor demonstrando o uso e ocupação do solo, sendo ele comercial, industrial, misto, residencial, agrícola e chacreamento, entre outros. Esse mapa ele é um mapa também que nos ajuda a poder entender melhor, aí, no caso, o município. Num recorte que eu fiz aqui, a gente pode identificar essa área mais verde aqui seria um de uso comercial, a área aqui mais puxado para um verdinho bem mais clarinho, que seria a parte industrial, né? E aí, na sequência, misto, perdão, falei errado. E na sequência aqui, a parte mais rosinha, seria, no caso, o uso residencial. E o que nós temos de ocupação, de pontos de interesse dentro dessa área ocupada? Que nem no caso aqui desse exemplo, desse recorte, nós temos o mercado, nós temos pontos de carga e descarga, nós temos hotéis, ó, a gente já tem aqui a classificação dos hotéis, e também temos uma rota aqui na rua José Marmontel. Temos também uma rota aqui de caminhões, por conta da via ser um pouco maior, a gente tem condição de transportar, jogar esses caminhões ali nesse local. Na sequência, nós temos o inventário do sistema de controle de tráfego, que seria a localização das câmeras, localização e características da sinalização semafórica, localização e características da sinalização eletrônica, localização e característica da sinalização horizontal, que seria nossas pinturas, ou a quente ou a frio, a localização e características operacionais, que no caso seria o nosso Centro de Fiscalização e Vigilância Eletrônica, que é o nosso ACIS ao vivo do Departamento de Tecnologia. No meu recorte, como é que a gente montou?
eu identifiquei os pontos, né, de forma amostral, os pontos que a gente tem hoje já de semáforos instalados e os pontos nossos de câmeras. E, da mesma maneira, com isso, a gente consegue ter uma maior visão do que a gente pode ter de controle desse tráfego. Que nem no caso, hoje a CIS dispõe de 70 câmeras em funcionamento, monitorando essas vias públicas. E, da mesma maneira, nós temos hoje o semáforo com botoeira, por exemplo, para pedestre de acionamento manual, é aquele ali na frente do Santa Maria. Os demais são semáforos de 4 tempos, de 3 tempos, e também de uso, aí, no caso misto, com a parte também da sinalização para pedestres. Agora, na sequência, eu vou passar a palavra para o Rui, que seria, no caso, o uso de palavra. Rui, é com você. Boa noite a todos. Eu vou ficar aqui mesmo, porque eu vou abrir a palavra para vocês em instantes. Eu queria agradecer a participação dos colegas que falaram anteriormente, que apresentaram um resumo do trabalho que foi elaborado até agora, desde o início da formação da equipe, né? Está apenas no começo, porque é necessário que isso seja aberto para a população, para que a gente consiga enriquecer essa coleta de dados e ter informações mais objetivas para a gente traçar as metas do plano que vai ser elaborado. Existem outras formas da gente obter essa contribuição dos senhores. Tem endereços de e-mail, tem números de WhatsApp, tem lá na parede lá um QR Code que pode ser acessado, tem as urnas e tem a Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços, que está lá à disposição de todo mundo, né? A gente está divulgando sempre a data das reuniões e é importante essa participação de todos. Lá fora, ali na entrada, tem um painel, né, um display, onde está passando esses mapas que o Eduardo apresentou. Então, lá dá para olhar com mais detalhe, depois, com calma, vocês podem observá-los lá. Para abrir as nossas discussões, temos poucas pessoas inscritas, e a primeira é a nossa dulcíssima secretária municipal de educação, a Dulce de Andrade. Eu vou pegar este microfone e passar para ela. Você tem 5 minutos, Dulce, para expor. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de participar e deixar aqui a minha opinião. Inicialmente, parabenizando o conselho, o secretário Fábio, toda a equipe, esses jovens, né, que trazem tantas esperanças e novidades, bem como aqueles que já estão há mais tempo lutando para que a CIS tenha cada vez mais condições de dar acessibilidade e dignidade a todos. Eu quero falar aqui do campo da educação, inclusive quando se falou da educação para o trânsito, nós temos uma lei municipal que institui a Semana do Trânsito, e esse trabalho é feito com muita presteza pelos nossos profissionais da educação, desde os menores, assim como trabalhamos também em outras áreas, seja do meio ambiente, e tudo que tem a ver com a vida e com a qualidade de vida. Então, eu gostaria de deixar a Secretaria da Educação à disposição e com o compromisso, inclusive, de possibilitar que os nossos colaboradores acessem com mais eficiência esses links, esses meios de participação, para que realmente a gente construa esse plano da forma como bem foi apresentada aqui, com a demanda da nossa comunidade. Como cidadã, também farei a minha contribuição nos meios das redes sociais, uma vez que também sou usuária da acessibilidade no nosso município, residindo na zona rural, tenho lá as minhas necessidades, as quais apontarei no momento oportuno. Muito obrigada. Na sequência, está inscrito para falar o senhor Nilson Santos,
que é representante da Advar. Boa noite a todos. Meu nome é Nilson, como já foi mencionado. Represento a Advar, Associação de Amigos Deficientes de Assis e Região. Para nós aqui, representando a nossa presidente, que não pôde comparecer, quero só deixar também os nossos agradecimentos pela equipe que está desenvolvendo esse trabalho. Eu comecei junto com eles lá, quando foi mencionado em junho do ano passado, e depois não consegui concluir as demais reuniões. Fizemos um bom trabalho e a gente vem acompanhando. E a Advar hoje, nós nos sentimos, assim, agradecimento nosso que a gente veio trazer aqui, devido a esse plano de acessibilidade que está sendo desenvolvido, plano urbano, vim também abrangendo uma grande parte que atinge lá o nosso pessoal. Nós temos um quadro hoje, mais ou menos lá, mais de 140 pessoas, não todos são cegos totais, são poucos, mas somando os voluntários todos que tem, com as pessoas que têm deficiência visual, nós temos mais de 80 pessoas hoje cadastradas, mas na cidade tem muito mais que isso. E esse trabalho que vem desenvolvendo, que nós iniciamos lá e convidamos todo mundo para vir fazer parte, inclusive não comparecer aqui hoje, mas nós ficamos assim, dentro da nossa participação, levando para eles o que está acontecendo, o que essa equipe está desenvolvendo, um ótimo trabalho que nós estamos. Eu pude acompanhar por um bom tempo e levei em todas as reuniões para eles lá, descrevi o que estava acontecendo, e hoje nós viemos, assim, de uma certa forma, também enfrentamos lá uma grande dificuldade com relação à acessibilidade, porque quando a gente tem uma visão normal, a gente já enfrenta alguns problemas em relação à acessibilidade na nossa cidade. Não somos a pior do mundo, somos uma cidade excelente, nossa Assis, mas a gente tem alguns pontos que, graças a essa equipe que está desenvolvendo esse trabalho, que a gente está observando, eu que fiz parte das reuniões, frequentei bastante lá e vi o esforço de cada um deles, a persistência ali, até quando estava a Tati e o Ítalo, e a gente então viu o quanto que esse pessoal vem trazendo ali boas prática para que seja desenvolvida e colocada dentro desse plano. Quando fala que a pessoa não tem visão nenhuma e tem que se deslocar pela cidade, nós criamos lá dentro da associação, porque nós trabalhamos com os cegos, de que forma? Trazendo para eles a colocação dele no mercado, a inclusão dele em alguma área e também a acessibilidade. A inclusão a gente até conseguiu trabalhar melhor, mas quando fala em termos de acessibilidade, nós tivemos problemas, porque a gente viu aí, são tantas leis, normas, portarias, e tudo vai fluindo, a gente sabe que nós vamos chegar lá no momento certo. E hoje a gente enfrenta a questão acessibilidade em relação a calçadas, trânsito, e uma demanda muito grande que a gente conta que isso uma hora vai ser, para nós, o treinamento que a gente tem lá para fazer com eles, de como se deslocar da casa dele até uma padaria, da casa até uma farmácia. A gente não consegue fazer esse trabalho na região da casa dele, porque nós temos a dificuldade com relação, como foi mencionado, calçada, uma questão de irregularidades aí no piso onde essa pessoa vai se transitar. Inclusive, temos lá um grande estoque de bengalas, que a gente vai somando e tem bastante. A gente quer fornecer bengala para todos, nem todos querem bengala, e falam, não tem nem como usar a bengala, porque eu vou pegar uma bengala. Mas a gente está trabalhando e levando para eles que hoje nós temos uma equipe que está desenvolvendo esse plano de mobilidade urbana e que está sendo excelente, e eu vou transmitindo e traduzindo para eles, sempre que eu pego da reunião, que eles podem contar com esse plano que vai trazer grandes novidades aí, a gente vai fazer parte e vamos trabalhar para a melhoria deles também. Para nós vai ser bom, que já temos visão e conseguimos se deslocar pelo trânsito, para eles vai ser excelente também. E em relação assim, opiniões, a gente trabalhou bastante falando opiniões dentro do nosso grupo de acessibilidade, a questão da educação. Até
A secretária comentou das crianças, o outro menino comentou também do treinamento na Semana das Crianças lá, treinando, que teve um projeto muito bom, eu lembro meus moleques fizeram parte dele. E hoje nós observamos em questão de educação, até citei em uma das reuniões nossas lá, que nós temos várias empresas aqui em Assis, e quando chega num momento das 17 horas da tarde até as 16h30, nós temos um fluxo violento nas vias principais de fluxo. E você pode observar que é moto trepando por cima de carro, o carro uma coisa assim absurda. Nós temos um grande fluxo. E uma ideia que eu até comentei lá no dia, que nós podíamos criar subcomissões e estar fazendo visita nas empresas aqui de Assis. E lá, junto com o menino, a gente tem uma pessoa aqui que eu vi que é instrutor de trânsito, a gente pega, cria um formulário e nós vamos trabalhar com esse pessoal lá nas empresas. E hoje as empresas trabalham com... Eu sou do SESMIT também, sou técnico de segurança, formado aqui no IEDA, na época formei também aqui na administração de empresas. E nós podemos trabalhar nas empresas, na orientação com esse pessoal, na ida, e para que eles conscientizem da necessidade, né, na ida e na volta, porque eu estive olhando no mapa, quando foi apresentado para nós lá na secretaria, os horários de pico de acidente. Então, ele conflui muito com o horário de ida e volta, porque é um cara que quer chegar em casa mais rápido, ele tem algum compromisso, e ele quer chegar, ou às vezes está atrasado para chegar também na empresa, e esse trabalho, que se a gente conseguisse fazer um trabalho de visitas nas empresas, no horário, como todas as empresas têm lá, o programa de 5S, ou um minuto de segurança, é 5 minutos de palavra com os funcionários. E a gente vai trabalhar com eles na orientação, na educação, na questão do trânsito, na hora de ir embora e na hora de ir para o trabalho. Esses 2 horários é fundamental. Então, poderíamos trabalhar dessa forma também. Vimos também alguns pontos. Senhor Nilson, por favor, só para acelerar um pouco o raciocínio, para poder concluir dentro do tempo. Concluindo, então, a gente já vai fechando aqui, deixando o nosso agradecimento do trabalho que está sendo desenvolvido, e nós, como Associação de Deficientes Visuais, também vamos estar participando e colaborando da melhor forma possível. Tá bom? Meu muito obrigado. Obrigado, senhor Nilson. Próximo a uso da palavra é o vereador Vinícius Simile. Bom, boa noite a todos. Queria, em nome do Fábio, secretário de Obras, agradecer a presença da equipe técnica da Secretaria de Obras, da sociedade civil, e tentar dar uma contribuição pequena aqui naquilo que a gente traz como ressonância da sociedade, da população como um todo. Bom, o primeiro ponto que foi colocado aqui pelo Marcelo, que eu acho que é salutar, precisa ser encarado aqui no município de Assis, é a questão da valeta. Né? As valetas na José Nogueira Marmontel, na JV da Cunha Silva, em outras vias da cidade, elas não têm nada de mobilidade, pelo contrário, elas fazem com que o trânsito fique lento, fique preso, demorado, enfim. Esse é o principal ponto que a gente precisa rever, e acho que essa questão de associar, Fábio, a questão do recap, talvez seja uma alternativa. Se você já está fazendo um recap na rua, eu acho que já poderia ser suavizado essas valetas para tentar minimizar um pouco, aí a questão técnica tem que trabalhar em cima disso. O segundo ponto que eu vejo, e falo aqui na Câmara às vezes, que eu penso que passou da hora de nós termos um sistema binário no centro da cidade. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos uma barreira física, que era a linha férrea, onde não havia as passagens de nível em quantidade suficiente para fazer essa transposição. O prefeito Zé Fernandes conseguiu fazer essa intervenção nas vias do município, fazendo com que pudesse ter mais passagem de nível, e a gente observou que o sentido das ruas não acompanhou a abertura dessas passagens. Por exemplo, se nós pegarmos a General Osório, que ela se transforma na Rua Ana Barbosa, ela continua sendo uma rua de mão dupla. Se nós pegarmos a Barão do Rio Branco, são ruas de mão dupla. E se nós pegarmos todas as suas transversais Avenida Rui Barbosa, partindo da Quintino Bocaiúva até Almirante Barroso, se eu não estiver enganado, são todos sentido mão única. Então, as transversais nós temos sentido mão únicas, e as paralelas, passando ali da Smith Vasconcelos até a Castro Alves, se eu não me engano,
todas com sentido de mão dupla. Aqui, para baixo, você tem a Floriano Peixoto, a Capitão Assis, a José Bonifácio, que é a Rua da Câmara, com sentido de mão única, em que o trânsito, a fluidez do trânsito, é menor do que o lado de cima da Rui Barbosa. Então, eu imagino, como leigo, e penso que o sistema binário na cidade, nesse centro da cidade, onde nós temos o comércio, nós temos agências bancárias, prestador de serviço, precisa ser revisto urgentemente, Fábio. Você, com a sua equipe técnica ali, precisa pensar, porque nós temos um problema, que o Marcelo mora em frente a uma escola, que no horário de saída na General Osório, que depois aqui você tem o Carlos Alberto na Ana Barbosa, você não consegue transitar. É impossível, às 5h30, 6 horas da tarde, você transitar nesses lugares que você tem ônibus da rede municipal aguardando a saída dos alunos. Você tem o pai buscando, você tem a pessoa saindo do trabalho para chegar na sua casa. Então, essas coisas precisam ser melhor analisadas e penso que são coisas que dá para, de maneira rápida e objetiva, melhorar o trânsito até que o plano fique pronto. Eu acho que isso pode estar dentro do plano municipal de mobilidade, é um ponto que precisa ser atacado, e que a gente aqui em Assis tem um pouco de cautela na hora de fazer as alterações viárias. A gente amanhece com uma via aqui em Assis de um jeito, acorda com ela do outro, dorme de um jeito, acorda com ela do outro. Como foi aqui na rua de trás da Antônio Oliveira Dias. Antônio Oliveira Dias é uma rua de mão única, de repente, do nada, ela passa a ser mão dupla numa situação que não tem muita lógica. Você tem 6 quarteirões de mão única, depois ela vira mão dupla, sendo que você tem a Adalberto de Assis Nazaré e a Sebastião da Silva Leite fazendo o mesmo fluxo que ela virou mão dupla. Então, essas alterações pequenas, por mais que não possam trazer um desconforto de maneira objetiva, mas ela traz insegurança, porque você tem mão dupla e os carros estão transitando por onde hoje? Pelo meio da rua. Você faz uma linha tracejada, permitindo parada dos dois lados, o carro ele vai andar pelo meio da rua, porque é uma rua estreita, não é uma rua que comporta mão dupla. Então, imagino que o sistema binário tenha que ser empregado de maneira mais rápida no centro da cidade, rever essa questão de ruas que acontecem, 2 ruas de sentido de mão única no mesmo sentido, que nós temos, às vezes, 2 ruas que eram necessárias quando não tinha passagem de nível, hoje você tem passagem de nível, então você consegue fazer esse sistema binário, como você tem a Carlos Gomes, você tem a Orozimba, e você chega na Santa Cecília, você tem uma rua de mão dupla, a Santos Dumont já volta a ser mão única. Então, como sugestão, pensar, talvez, nessa situação de implantar o sistema binário, principalmente na região central da cidade, lógico, não deixando de lado a questão da ciclovia, da ciclofaixa, do transporte público, que aí isso aí também está sendo levantado e estudado pela comissão. Obrigado. Obrigado, Vinícius. E o último inscrito na nossa lista aqui, o vereador Fernando Vieira. Obrigado, Rui. Obrigado, secretário. Boa noite a todos que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham também pelas diversas mídias da Câmara Municipal, pela TV Câmara também. Eu gostaria de parabenizar o trabalho, o empenho de todos vocês, todos os técnicos que estão aqui apresentando o projeto, o trabalho. A gente fica muito surpreso, muito feliz, secretário, pelo trabalho que está sendo realizado. A gente se vê otimista, não é? Que a gente começa a sonhar junto, começa a ver que a coisa pode ter um transbordo ideal para a gente ter uma melhoria de vida para a população assisense. Aqui eu assino embaixo tudo que o vereador Vinícius Simile falou aqui com relação a isso. Eu preciso confessar uma coisa pública aqui, eu também rodo de aplicativo, né, motorista de aplicativo também rodo às vezes, e uma coisa muito legal, porque a gente ouve a população e a gente começa a conhecer os problemas, né, no kart do carro, né, os problemas, né, mecânicos do carro, a gente começa a sentir onde dói. Para o motorista, realmente, a gente começa assim, chamou uma corrida, eu vou do outro lado da cidade, que via que eu pego? Qual que é a via mais rápida? Qual que eu vou ter menos trânsito? Qual que vai ter menos valeta? Qual vai ter menos lombadas, né? Ou obstáculos moderadores de velocidade. Ficou bonito agora. Então, o que acontece? Rua Leonor, eu não passo. Eu não passo na Armando Salles e nem na Humberto Campos. Eu vou por uma outra via. Eu vou por uma via Emílio de Menezes. Emílio de Menezes não, da Clibas Pinto Ferraz até o supermercado lá,
São Judas não tem uma valeta, não tem uma lombada, fica a dica. E só alguns pares, né? Por exemplo, Pedro Carricondo, que é do lado da Leonor, também a mesma coisa, tapete, filezinho. Então, a gente precisa pensar, né? A população, às vezes está rodando, acaba não percebendo que existem algumas alternativas. Mas, por quê? Porque, como o professor Marcelo aqui, Capitieri, nos mencionou, existem esses obstáculos do trânsito, né? Da fluidez do trânsito. O que a gente vê também, dirigindo na cidade, é uma dificuldade, por exemplo, da educação do trânsito. Por exemplo, a questão de faixas. A Getúlio Vargas ficou um tapete. Eu até conversei isso com o Martins, o diretor do Departamento de Trânsito, para pintura de faixas brancas, para separar a faixa de mesmo sentido também. E já, não vou nem falar que o Vinícius falou aqui, que eu assino embaixo, né? Tudo que ele falou com relação às mãos de direção, sistema binário, também sou adepto disso. Acredito que vindo do Fórum de Assis, para tentar virar à esquerda, se você não virou no Zé Teodoro, você vai só descer só virar lá embaixo, não é? 2 ruas e talvez até 3, né, dependendo do trecho, então fica muito difícil, muito truncado, não é? Mas essa faixa vai fazer com que a faixa branca, pintada, por exemplo, em faixas de grande fluxo, vai permitir que a gente tenha uma fluidez melhor, que a pessoa encoste, né? Aquela coisa, parece que o motorista em Assis, ele pensa que é a vez dele. Não, a gente tem que liberar o colega. A pessoa está em outro ritmo de vida, eu estou um pouco mais devagar, mais tranquilo, eu posso encostar na faixa da direita, não é? Tem um veículo maior, mas é um veículo de grande porte, vai poder avançar. Mas é esporádico, não é? É uma exceção à regra. Então, acreditamos que em vários outros pontos, aí a gente vai fazer esse caminho de diálogo, de construção, e eu acredito nisso. No meu mandato, eu acredito nisso. Não é? Entrei para a vida política pensando isso e recebi a formação dos meus professores acreditando nisso, que é a construção coletiva, a fraternidade, é falar, olha, isso você pode melhorar nisso, você não pode melhorar naquilo, de forma amigável, de forma democrática também, fazendo a cobrança quando deve ser feito, mas conversando, dialogando, que é assim construindo, sabendo que nós fazemos parte de um corpo social, não é? E nós precisamos uns dos outros, nós dependemos uns dos outros, e é assim que a gente faz a política de verdade, que é uma política que cada um faz uma parte. A gente não consegue fazer tudo sozinho, nós conseguimos fazer tudo em coletivo. E a gente, tendo essas pessoas maravilhosas fazendo o trabalho por nós, não é? Para a gente não fazer sozinho, para pessoas que estudaram, pessoas que trabalharam, por isso nossos parabéns aqui, registramos o parabéns a vocês, e é assim que a gente constrói uma sociedade melhor, é dando as mãos e tentando encontrar a solução para os problemas da nossa comunidade. Obrigado. Obrigado, Fernando. Não há mais inscritos aqui na lista. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, passo então ao secretário Fábio Nosaki para fazer as considerações finais. Muito obrigado. Obrigado. Algum dos especialistas aqui querem fazer alguma consideração, alguma questão? Não? Primeiramente, eu queria dizer que eu fico muito orgulhoso desse time que apresentou aqui para vocês. São pessoas de alta capacidade técnica e que estão fazendo um brilhante trabalho para que a gente possa ter um plano fundamentado na pesquisa, na realidade, né? Nos estudos técnicos, e para que a gente possa fazer diretrizes aonde essas decisões em adotar um sistema ou outro sistema, ou retirar um obstáculo, ou colocar um obstáculo, esteja com lastro em um estudo técnico, né? Eu acho que isso dá muito apoio. É muito importante as considerações que todos fizeram aqui. Vamos analisar isso dentro do escopo do trabalho, tenho certeza, na coordenação da Tatiane, do Rui, dos demais aqui especialistas. E eu tenho uma opinião sobre a questão das valetas. Seria um sonho a gente não ter as valetas. Infelizmente, a gente ainda tem um problema de drenagem que acaba afetando essa decisão. Então, muitas vezes, tem uma lei que que não foi a Câmara que aprovou, que é a lei da gravidade, e a gente tem que seguir com a água, conduzindo ela
e a valeta ela é um problema que significa custo para resolver o problema da valeta, ou seja, a água ela tem que transpassar a rua em nível. Inclusive, recentemente, nós fizemos lá na região lá do Amigão, tivemos que fazer uma valeta, uma canaleta, né, na rotatória para resolver um problema de empoçamento de água que estava causando deterioração do asfalto ali naquela região. Então, não é exatamente uma coisa que a gente quer fazer, mas muitas vezes é a solução que nós temos em mãos, mais barata, mais prática, que cabe no nosso orçamento. Mas não é por isso que nós não vamos olhar as outras opções. Não é por isso que nós não vamos estudar elas e colocar como metas claras, de curto, médio e longo prazo, aonde quem quer que seja o gestor que entre, ele vai ter que cumprir essas metas, ele vai ter que obedecer esses critérios técnicos bem fundamentados para que a cidade tenha mais segurança. E, apesar da gente falar, muitas vezes, de uma questão de chegar rápido no nosso destino, é importante nós lembrarmos que Assis tem um índice de acidentes de trânsito muito grave. Nós temos acidentes severos nas regiões centrais da cidade. As pessoas andam muito acima da velocidade regulamentada, e o plano também vai ajudar nisso, com mais sistemas de monitoramento, com mais estudos, onde a gente possa fazer uma fiscalização mais efetiva, as pessoas possam também ter a educação. E aí eu quero fazer um agradecimento especial à secretária Dulce, que está aqui, e que tem colocado membros da sua secretaria no nosso comitê, assim como a Secretaria da Saúde, está aí o Juninho também, que está aí, o pessoal da Saúde, que tem participado, né, junto com a gente, nas reuniões, as outras secretarias que mandam também, o Departamento de Trânsito, o Araújo está aqui, que sempre participa e contribui com a gente, né, nessas reuniões, e que dá uma assessoria para o Martins, que é o diretor de trânsito, e que, obviamente, muitas decisões hoje não são tomadas com o devido estudo técnico, porque não há esse estudo técnico, e é isso que o plano vem tratar. Vamos fazer esses estudos, vamos trazer fundamentação para as decisões, para a tomada de decisões, senão as tomadas de decisões são opções que a gente toma com um certo risco de errar, e, às vezes, de acertar. Então, eu queria, ao final, agradecer também ao Ítalo, que trabalha comigo lá na Secretaria de Obras, que é o meu braço direito lá, e que participou ativamente dessa reunião, não apareceu aqui, mas quero te agradecer, Ítalo, por toda a força que você tem nos dado lá. A todos vocês, convido já para a próxima audiência pública, que as pessoas com deficiência possam, se não puderem comparecer, que mandem vídeos falando, para que a gente possa passar aqui na tela, dando a sua opinião, sugerindo, porque a gente quer ouvir vocês. Não adianta eu vir aqui falar da dificuldade que vocês passam. Vocês precisam dizer para nós das dificuldades que vocês passam, para que a gente possa ter um bom trabalho aqui no plano. Então, para uma primeira audiência, eu considero muito produtiva, agradeço exaustivamente a todos, parabenizo aqui também a vocês que puderam comparecer, e agradeço ao prefeito municipal, José Fernandes, que nos deu essa liberdade de tratar desse assunto, né, de tomar a frente desse assunto, de poder compor essa equipe aqui maravilhosa e elaborar um bom plano de mobilidade urbana. E não faltem na próxima audiência pública, não faltem nas próximas reuniões, convidem seus pares, seus amigos. Quando virem alguma notícia sobre isso, compartilhem. Vamos ouvir mais pessoas para que a gente possa ter um plano com uma adesão maior de pessoas, porque isso é muito importante. Era isso, tem agora um coffee break ali, vocês fiquem à vontade, né? E agradeço mais uma vez à Câmara Municipal por ter cedido o espaço, aos nobres vereadores que fizeram importantes considerações,
E a todos vocês, uma ótima noite. Fiquem com Deus. Informação com responsabilidade, você encontra aqui.